Fala, meus queridos, tudo bem? Bora dar um giro de notícias sobre a geopolítica, né? Esse dia 19 de dezembro, muita coisa aconteceu, como a Rússia acusando a Ucrânia de ataque com mísseis de longo alcance, mísseis ocidentais, inclusive. O Putin falando de um duelo de mísseis também, que ele está preparado para duelar, inclusive, com os Estados Unidos. E lá em Israel, Israel foi atacado pelos Houthis lá do Iêmen. E Israel promete que eles vão pagar caro. Bora dar uma olhada no que está acontecendo nesse final de ano e o que a geopolítica está trazendo para a gente, pelo menos acerca desses conflitos. O conflito na Ucrânia e lá no Oriente Médio. Bora dar uma olhada então. Pessoal, a gente começa aqui falando sobre essa situação da Rússia, uma reportagem aqui do G1, do dia de hoje, trazendo a Rússia acusa a Ucrânia de ataque com 10 mísseis de longo alcance ocidentais e promete resposta, o que é importante, tá? Segundo o Ministério da Defesa russo, 6 mísseis ataques dos Estados Unidos e 4 mísseis Storm Shadows britânicos foram utilizados contra o país na quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, e aqui tem até uma representação desse míssil americano sendo lançado pelos exércitos dos Estados Unidos, só que uma imagem de 2021. A Rússia acusou a Ucrânia nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro, de ter lançado 6 mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos e 4 mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido contra a região de Rostov, no sul da Rússia, segundo uma nota do Ministério de Defesa russo. Nessa quinta-feira, o ataque teria ocorrido na quarta, tá, galera? As forças russas derrubaram todos esses mísseis, 3 dos 4 Storm Shadows também, e a Rússia diz que vai responder a esses ataques, segundo o Ministério. Comunicado da defesa russa sobre o ataque ucraniano ocorreu no mesmo dia em que o presidente Vladimir Putin fez uma coletiva de imprensa anual em que atualizou os cidadãos sobre o que está acontecendo com relação à crise no país, essa guerra, esse conflito na Ucrânia, respondeu perguntas e renovou ameaças ao Ocidente, o que tem sido uma coisa de praxe, né? Desafiou os Estados Unidos para um duelo de mísseis, inclusive. Olha isso daí, hein, galera. A Ucrânia começou a disparar esses mísseis ocidentais contra o território russo no mês passado, após obter uma permissão dos Estados Unidos, né? E também do Reino Unido, foi o que alegou Moscou. Em resposta, a Rússia lançou um novo míssil hipersônico chamado de Oreshnik contra a cidade ucraniana de Dnipro. Acho que isso daí ficou bem visível, muita gente acompanhou e foi uma mostra do poder russo na produção desses mísseis no dia 21 de novembro passado, tá? O que surpreendeu o mundo, porque até o momento do ataque não se sabia o desenvolvimento desse tipo de armamento. Vamos dar uma olhada, inclusive, nesse vídeo que mostra esse ataque aí, ó, quando a Rússia divulgou imagens do novo míssil hipersônico atingindo o território ucraniano, tá, galera? Então, é importante saber que a Rússia prometeu também que, a partir desses ataques que ela está sofrendo agora, no dia de ontem, ela vai responder. E a última resposta, todo mundo viu, foi a resposta com esses mísseis hipersônicos que, inclusive, podem carregar ogivas nucleares. O presidente Vladimir Putin ainda afirmou que a Rússia está pronta para disparar mais mísseis desse tipo, Oreshnik, inclusive contra centros de tomada de decisão em Kiev, se a Ucrânia continuar usando armas dos Estados Unidos e no Reino Unido para atingir a Rússia. Putin tem promovido seu novo míssil com uma arma invencível. Nessa quinta-feira, ele sugeriu inclusive um duelo de alta tecnologia, no qual a Rússia dispararia os Oreshniks contra as defesas aéreas de Kiev, em que a Ucrânia tentaria interceptar com sistemas de defesa antimísseis fornecidos pelo Ocidente. Em resposta, é claro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou em uma coletiva de imprensa nessa quinta: "Vocês acham que ele é uma pessoa sã?" Questionou ele, né? Zelensky também disse que o país precisa de mais garantias de segurança da Europa e dos Estados Unidos para deter Putin. E aí ele continua falando sobre isso, e a notícia também está em continuidade, mas o mais importante é isso, tá? A Rússia acusou a Ucrânia de ataque com 10 mísseis, parte dos Estados Unidos, parte do Reino Unido, contra seu território, e prometeu revidar. A revanche vem aí, inclusive desafiando que a Ucrânia consiga se defender com os mísseis norte-americanos, com o sistema de defesa, melhor dizendo, norte-americano, já que vai continuar seus ataques contra o território da Ucrânia. Inclusive, ó, publicou também um videozinho aqui mostrando um exercício militar com caças perto da costa do Alasca. Olha os Estados Unidos, olha a Rússia aí, se exibindo exercício militar com caças perto da costa do Alasca, nos Estados Unidos. Lembrar, inclusive, que historicamente o Alasca já pertenceu à Rússia, foi vendido, teve um acordo em que se tornou parte do território dos Estados Unidos. As imagens que foram divulgadas pelo Ministério da Defesa russo no Telegram, tá aí imagens dos caças russos, para mostrar também, ó, estamos aqui, tá, Estados Unidos.
Quer nos desafiar? É mais ou menos isso, né? Esse jogo, esse equilíbrio de poder meio delicado nessa região. O governo garantiu que voos foram realizados em estrita conformidade com as regras internacionais. É para mostrar força, é para mostrar que tem um poderio militar e que a qualquer momento esse poderio pode ser posto à prova, como já está sendo posto à prova nessa guerra com a Ucrânia, tá? Então, essas imagens do Ministério da Defesa da Rússia por meio do Telegram. E aí, galera, o Putin, a gente falou aqui na primeira notícia sobre esse duelo de mísseis com os Estados Unidos, e ele disse, ó, tamo pronto, tá? A declaração foi dada enquanto o presidente da Rússia exaltava o poderio bélico do novo míssil balístico hipersônico, o Oreshnik, usado pela primeira vez no fim de novembro contra a Ucrânia. Tá aqui a imagem de Vladimir Putin em coletiva que ele faz anualmente, essa imagem aí da Reuters. O presidente da Rússia sugeriu um duelo com os Estados Unidos para mostrar o poder bélico, esse poderio desse novo míssil balístico hipersônico Oreshnik na quinta-feira, dia 19 de dezembro, durante a sua conferência de imprensa anual realizada lá em Moscou, sede. O governo russo disparou o míssil Oreshnik pela primeira vez contra a cidade ucraniana em Dnipro, dia 21 de novembro. O ataque, segundo o presidente russo, foi uma resposta ao primeiro uso pela Ucrânia de mísseis balísticos, ataque dos Estados Unidos e também os Storm Shadows lá britânicos para atingir o território russo com a permissão ocidental. Ele também foi questionado sobre a relação que pretende ter com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que não se encontra há mais de 4 anos com ele, mas que está disposto a conversar. Também falou sobre a situação de Bashar al-Assad, que foi destituído do poder, é um asilado político em solo russo, afirmou que ainda não se encontrou com ele, mas que já fez contatos e propostas com o governo de Damasco, o novo governo, sobre as bases militares russas, e ele pretende, claro, levar adiante essa política lá com o novo governo. Então, galera, para finalizar esse pedaço aqui que fala da questão da Rússia, é importante, com a Ucrânia, obviamente, é importante ficar atento, já que nos últimos meses houve uma escalada, principalmente a partir da utilização de armas com permissão dos países ditos ocidentais. E aí a gente destaca Estados Unidos e os britânicos, que possibilitaram armas de longo alcance para ser utilizadas nessa guerra por parte da Ucrânia, algo que não era previsto anteriormente. Então, uma situação bem delicada. É claro que a resposta da Rússia foi bem surpreendente. O Oreshnik realmente trouxe um poderio que não se esperava naquele momento, já que ele tem um longuíssimo alcance. Inclusive, a gente fez vídeo aqui mostrando que ele pode alcançar o território brasileiro, que ele pode alcançar, tem alguns mísseis de longo alcance russos que podem alcançar o Canadá, que podem alcançar os Estados Unidos e, obviamente, que estão mais distantes da Rússia, podem alcançar qualquer país europeu que estaria na zona ali de guerra. Então, há um receio, sim, da utilização desse tipo de arma, até porque são equipamentos militares que podem ser utilizados também numa possível guerra nuclear. Tem que se ficar atento, ficar preparado para o que está acontecendo. Para finalizar esse giro de notícias, nós temos aqui, tá? Vamos falar sobre a situação do Iêmen, também muito importante. Na verdade, situação no Oriente Médio, né? Já que os Houthis do Iêmen atacam Israel e Netanyahu ameaça. Pagarão preço alto por isso. Eu lembro que a última vez que ele falou isso e falou contra o Hezbollah, realmente a situação foi delicada, né? O poderio de Israel, o poderio bélico de Israel é realmente assustador para a região. É muito mais forte que os outros. Então, provavelmente, se Israel destacar que quer levar adiante esse conflito, ele vai levar aí, provavelmente, a situação no Iêmen, que já é caótica, tende a ficar pior ainda. Lembrando, galera, que está sendo costurado nos bastidores um possível cessar-fogo dentro da faixa de Gaza, tá? Então está havendo reuniões secretas aí entre os diferentes lados para possível, o que se imagina, a liberação de parte ou talvez de todos os reféns que foram capturados lá em outubro do ano passado, né? E também, ao mesmo tempo, um cessar-fogo por parte de Israel, liberando, inclusive, alguns prisioneiros também palestinos. Está sendo costurado, mas ainda não tem nada definido, não. O que se imagina, o que se espera é que esse conflito também possa chegar ao fim. Mas voltando aqui à situação do Iêmen, a gente tem aqui o porta-voz dos Houthis confirmando que atacaram Israel em pronunciamento. Inclusive tem vídeo mostrando mísseis sendo abatidos pelo sistema de defesa israelense que saíram do Iêmen, partiram do Iêmen em direção a Israel. Os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram nessa quinta-feira a responsabilidade por ataque com mísseis contra Israel, que foi interceptado e provocou uma resposta do Estado israelense na forma de ataques aos portos
e também as instalações de energia no país. 2 alvos militares israelenses na região de Jaffa, ao sul de Tel Aviv, foram alvejados por 2 mísseis balísticos hipersônicos do tipo Palestina 2 e foram atingidos com precisão, disse o porta-voz em pronunciamento. Mais cedo, as forças de defesa israelenses já haviam anunciado que um míssil havia sido interceptado antes de entrar em território israelense, segundo o comunicado. Tem até um vídeo aqui que mostra essa fumaça no céu, dominando o céu do Iêmen, após ataques aéreos, né, lançados em várias partes do país. A situação no Iêmen é muito delicada, tá? É um dos países, a capital Sana e o porto de Hodeidah foram alvos dos bombardeios, Hodeidah, né? E a situação é difícil. A gente tem um governo que não consegue conter, aí, ó, imagens inclusive impressionantes, mas o governo não consegue conter o avanço dos rebeldes. Os rebeldes controlam algumas áreas, o governo outras. Você tem a atuação de Arábia Saudita nos bastidores, apoiando grupos. Você tem o Irã também apoiando grupos. É um país hoje que está dividido. E ao mesmo tempo que está dividido, está vivendo uma situação caótica do ponto de vista social, o que também é delicadíssimo, né? Então, vivendo as piores crises humanitárias, a cólera é comum no dia a dia, muita gente, inclusive, tendo problemas sanitários, morrendo muito jovem, uma baixa expectativa de vida, a situação do Iêmen é realmente muito delicada. Poucas horas depois, Israel lançou uma série de ataques aéreos a vários pontos ao longo da costa do Iêmen, a cerca de 1.500 quilômetros de distância, daí para mostrar também como Israel está preparado para ataques de longo alcance para atingir diferentes áreas dentro do Oriente Médio e até fora dele. A gente também, quando fez a análise dos mísseis, viu que os mísseis de Israel eles podem atingir pontos em diferentes lugares no continente europeu, na África, na Ásia. Então, Israel está preparado, tá? A mídia favorável ao grupo disse que os alvos eram instalações de energia e petróleo, e o porto de Hodeidah manteve, matando 9 pessoas e ferindo várias outras. Os militares de Israel argumentaram que esses alvos precisavam ser visados, foram usados para ações militares hostis desse grupo chamado de Houthis. Depois do Hamas, do Hezbollah e do regime de Bashar al-Assad na Síria, os Houthis são praticamente o braço restante do eixo do mal, do chamado eixo do mal iraniano. Os Houthis estão descobrindo e continuarão a descobrir de maneira mais difícil que aqueles que atacam Israel pagarão um preço alto por isso, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um comunicado. Também nessa quinta-feira, para finalizar, os Estados Unidos impuseram sanções ao Irã e a entidades relacionadas aos Houthis, de acordo com o site do Departamento do Tesouro, que listou uma série de indivíduos, entidades e embarcações que foram alvos dessa situação. Então, galera, a situação lá está muito delicada. A gente tem agora, nesse momento, um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, a tentativa de cessar-fogo na faixa de Gaza. O Irã, que se sentiu fragilizado no momento, está em silêncio, né? Mas sabe-se que a qualquer momento pode, de alguma forma, dar alguma resposta. Você tem ali no Iêmen os Houthis também tentando dar alguma resposta, mas com um poderio muito menor do que os outros, que nesse momento estão fragilizados pelos constantes ataques de Israel, né? Israel, pelo menos ao longo desse ano, conseguiu ser muito proativo em algumas ações. E aqui não há nenhum tipo de defesa a Israel, para deixar claro, tá? Até porque a gente sabe que a mídia é extremamente favorável a Israel. E a gente tem muita gente que às vezes vem no comentário para também levantar a bandeira de Israel como se a gente tivesse nascido em Israel. Mas eu sei que tem uma questão religiosa que também leva as pessoas a levarem isso em consideração. Mas o que a gente traz aqui é informação, levando sempre em conta ter cuidado com a informação, porque a informação ela vem de meios ocidentais, em sua maioria, e nem sempre a gente tem a visão dos dois lados. Você quer ver um exemplo? A gente teve uma reportagem recente falando sobre a situação do Facebook e as notícias relacionadas à Palestina. Houve, desde 2023, uma diminuição do impulsionamento de tudo que está relacionado à Palestina, de conteúdos relacionados à Palestina, inclusive relacionados à faixa de Gaza, no Facebook, no Instagram, porque são da Meta, né? E isso, claro, tem um intuito, né? Diminuir o acesso, diminuir o engajamento, diminuir o interesse, e você acaba tendo só uma narrativa sendo preponderante. Mas isso a gente quer discutir em outro momento, porque eu acho que é importante, talvez numa live, em algumas lives, a gente daqui a pouco começar a fazer algumas lives aqui no canal aos finais de semana, para trazer essa discussão geopolítica que eu acho que é interessante e importante. Por enquanto a gente para por aqui e a gente daqui a pouco volta trazendo mais um giro de notícias da geopolítica que está acontecendo no mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar atento a tudo e antenado, né, a tudo que está acontecendo nesse nosso planeta. Bora, galera, vamos ficar ligado no que está acontecendo por aí. Até a próxima.